Bom, letramento, educação física, aula de dança, né, leitura, aprender a arrumar casa, lavar louça. Ainda não sei fazer tapete. O Brasil traz uma grande associação, é ofertar a acessibilidade, os serviços, os recursos que promovem a acessibilidade associada ao direito à educação. Ou seja, as crianças estão na escola e com direito a essa acessibilidade. O mundo discute a educação inclusiva e esse movimento é sem volta para qualquer país. A boiada seca, a enxurrada seca, a trovoada seca. A deficiência que a Ana tem é hereditária, já é de família, né? E já veio desde quando ela nasceu, né? Os médicos mesmo e as pessoas, as meninas da sala multimeios, me aconselharam a botar ela numa escola municipal para poder ela se interagir com as outras crianças, né? Para poder ela se desenvolver melhor também. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis já trabalhava com atendimento educacional especializado. Nós fomos pioneiros, digamos assim, nesse novo formato de atendimento educacional especializado, que é uma ação da educação especial. E desde 2005, a gente faz inclusão de todas as crianças, e até é redundante falar, mas inclusão sem exceção, sem deixar ninguém de fora. A chuva vem me dizer se posso ir lá em cima pra derramar você. O que eu posso colocar para ti é que isso ganhou força com a criação das salas multimeios, que é uma política da prefeitura, né? E aí a nossa escola, né, desde que veio para esse espaço, ela passou a ser um polo. Então nós temos um polo da sala multimeios no qual professoras de educação especial atuam, né, para estar tanto trabalhando com essas crianças e adolescentes com deficiência, quanto com os próprios professores. Eu acredito que incluir é isso, é não estar só dentro da sala, mas é estar ali aprendendo com os recursos diversos que existem. Minha maior dificuldade com ela não estava relacionada específica à deficiência, e sim com a personalidade dela em sala. Ela tinha muitos bloqueios em relação à participação da aula, assim. Tinha dificuldade mesmo em querer participar, em se sentir incluída pelos colegas. E esse processo a gente percebeu um avanço muito grande nesses 2 anos, assim, que foi um processo, eu não diria que seria estratégia minha, foi estratégia acho que da escola num todo, ou também pelas profissionais da Multimeios que pegaram mais específico a Ana, assim, para trabalhar. A gente foi desenvolvendo uma maneira dela se sentir acolhida. Acho que essa foi a principal estratégia, assim, de se aproximar da Ana enquanto pessoa. O projeto político da escola, em 2013, quando eu assumi a direção da escola, ele já tinha ali um esboço específico, né? E aí, no mesmo ano em que eu assumi, nós tivemos a entrada de 2 professoras efetivas para a sala multimeios, que é a professora Juliana e a professora Andréa, e que fizeram toda a diferença nessa construção. O professor de sala de aula, nem sempre ele teve experiências com alunos com deficiência. Olhar esse profissional com o olhar também de professor, que eu também sou professora, com respeito, e ir na sala de aula e não ficar somente orientando esse profissional. Então nós vamos na sala de aula e ensinamos ele a fazer lá, porque as dúvidas, a dificuldade surge lá.
Normalmente eu tenho um conteúdo programático a cumprir, né, que é discutido nas formações que a gente realiza na prefeitura, então a gente sabe exatamente quais são os conteúdos para aquele ano. E com base nisso eu preparo normalmente um material e mando para a sala multimeios, elas dão uma estudada e eles me ajudam a adequar os materiais. Nós atendemos também família. Por quê? Porque nós entendemos que o atendimento por si só, o confeccionar o material, o orientar o professor, ele não dá conta. Porque a vida escolar do aluno ela não é só na escola. Ele tem deveres de casa, ele tem saídas de estudo, então é para além da escola. É para além dos muros da escola, do bairro, e é para além da escola pensando na questão familiar. Então, quando a gente pensa, vamos orientar a família, como que essa família vai ajudar essa criança a fazer uma tarefa de casa? Como que ela vai orientar sem fazer por ela, sem olhar essa criança de uma forma assistencialista? Então, a nossa preocupação é dar base também para essa família, para ver essa criança de uma forma com potencial, com potencialidade, ela consegue, ela pode. E mostrar a gente sempre mostra para as famílias o que o aluno produziu. Porque quando você fala ele fez, é uma coisa. Quando você chama, você termina o atendimento, às vezes 5 minutos antes, chama a família, ou combina com a família. Olha, hoje nós vamos te mostrar o que ele produziu essa semana. O que ele produziu nas últimas 2 semanas. Então a família já olha aquilo de uma outra forma. Inserir a família também. A falta da família, para mim, é um grande desafio. Ou a família que não consegue casar o mesmo pensamento com o pensamento da escola, com o pensamento de inclusão, ou de que aquela criança pode se desenvolver de uma outra maneira e que aceite o conhecimento que a gente adquiriu a partir de formação. E aí fica esse embate com a família é bastante, eu acho, desafiante, sim. Eu acho que é o principal desafio. A Ana Carolina, ela realmente participa de todas as atividades que são realizadas na escola, saída de campo, atividades em laboratório, todas elas a Ana Carolina participa. E isso a gente conta com a parceria da família. A Ana Carolina tem um número de faltas baixo, dessa compreensão da mãe, mesmo morando em outro bairro. Então, faça chuva, faça sol, a gente percebe que ela faz todo um esforço para a menina estar aqui. E quando a menina falta, ela justifica. A SIC, Associação Catarinense para a Integração do Cego, é uma ONG que tem 38 anos de fundação e hoje ela tem como principal objetivo atender pessoas cegas ou com baixa visão de todo o estado de Santa Catarina. Acho que aprende a se desenvolver melhor, a lidar bem com a vida do dia a dia, sabe? Tipo, a andar sozinho, a pegar um ônibus, a ser dependente, sabe, daquilo que ela faz. Por isso que eu acho que é importante para as pessoas que são deficientes visual. Perder o medo, né, de estar em tal lugar, vou em supermercado, vou pegar um ônibus. Perder esses traumas que eles têm, né, porque eu sou cego, eu não consigo enxergar, mas sabe que é capaz de fazer aquilo, sabe? Então, assim que ensina muito, desenvolve muita pessoa, sabe? Ao longo dos anos, desde que ela veio para cá, a gente percebe sim uma evolução na Ana Carolina. Mas esse ano realmente ela aparenta ter tido um amadurecimento maior, uma evolução maior, talvez por conta desse trabalho em rede, né? Onde tem essa parceria entre Secretaria de Educação, a Educação Especial, Sala Multimeio, Família. Eu acho que esse trabalho em rede ele colabora muito para que a criança tenha um bom desenvolvimento, né? Vou até falar. Eu tinha até medo de escuro. Tinha medo de sair sozinha. Mas agora em diante, né? Eu tô andando sozinha, tô indo até a Ana Maria comprar pão pra minha mãe quando ela pede. A escola, ela tem uma autonomia, né? Nós temos uma legislação que nos ampara e nos dá diretrizes, enfim, mas dentro disso nós temos a especificidade que é a nossa comunidade, né? E dentro disso a gente busca construir um relacionamento que seja ao mesmo tempo parceiro, mas autônomo. Dependendo do contexto, das situações, muitas vezes a gente
consegue muita coisa via secretaria. E dependendo não, dependendo é com a força da comunidade, né? É com a organização de manifestos, reivindicações, tem muita coisa que saiu do papel em função disso. Nós lançamos esse ano como política reuniões sistemáticas que a gente chama reuniões da rede intersetorial, onde reúne profissionais da saúde, educação e assistência social. O primeiro objetivo dessa rede, conhecer os serviços existentes. Né? Outro objetivo dessa rede, implementar políticas e aprimorar políticas que não estão boas. Então, nós temos algumas fontes. Uma delas é o Plano de Ações Articuladas do Ministério da Educação, onde o Ministério oferta algumas ações, por exemplo, como a implantação de salas de recursos multifuncionais, o dinheiro direto na escola para aquisição de materiais acessíveis, para a acessibilidade física das escolas, formação continuada. Então, nós aderimos a algumas ações, né, que nos ofertam esses recursos financeiros. E também a Secretaria Municipal de Educação, a gente conta com um apoio muito grande no sentido de recurso próprio, né, recursos da própria Prefeitura para aquisição de materiais, formação de professores, acessibilidade física. São esses os recursos. No orçamento municipal, então, nós conseguimos, na lei do Sistema Municipal de Ensino, que a obrigatoriedade constitucional, que é de 25%, passasse para 30%. É claro que esta é uma luta permanente, né? Em Florianópolis, nós lançamos em 2014 essa portaria, a portaria 007, que normatiza, né, os serviços de professor auxiliar, dizendo qual a função dele, dizendo para que ele veio. O que a gente julga como um auxílio para a criança pode se constituir numa barreira para a criança. É uma situação que sugere muita conversa, muito esclarecimento, né, tendo como foco o melhor para a criança. Então, nosso objetivo é sempre na promoção da autonomia e da independência de uma criança com deficiência. O ano passado a Ana não estava bem desenvolvida como esse ano. Hoje a Ana evoluiu, né? Esse ano a Ana evoluiu do ano passado. E a gente vê bastante diferença nisso. E é incrível que na turma dela existem crianças que não têm deficiência e não conseguiram progredir o tanto que a Ana conseguiu progredir. Tem sido bem bacana, assim, trabalhar com ela e ver como ela está indo bem, né? O objetivo é que ela tenha o conteúdo que a Ana tem é igual dos outros alunos, mas o conteúdo é numa demanda que ela possa acompanhar. Para a Ana, normalmente eu preparo materiais com bastante cor e bastante contraste para que ela consiga visualizar o que ela vai fazer, né? A família dela ajuda bastante também, então algumas atividades ela faz em casa ou em sala ela tem sempre o apoio de uma colega. Ela está numa turma muito difícil, a turma bastante indisciplinada, né? Então a gente cria estratégias não só para ela, mas para a turma inteira, né? Então, para a Ana, como nós estudamos muito a parte de ecologia, a gente criou as estratégias mais de saídas de campo, embora difíceis, porque a turma é numerosa, mas a gente tem conseguido fazer boas saídas de estudo. Da mesma forma que uma criança da escola pública sofre bullying, a única diferença nesse momento, né, falando isso para um pai, é que o filho dele tem um diagnóstico. Mas ele é uma criança como qualquer outra. Essa questão do bullying, a gente orienta, né, que todos os professores acabam trabalhando sobre isso, porque infelizmente isso me parece que hoje já faz parte do contexto escolar, né, porque em algum momento a gente vai se deparar durante o ano letivo com algum caso de bullying, infelizmente, né, e então a gente está sempre atento a isso e lidando os professores em sala, ou se o caso é mais extremo a gente conversa em particular com o aluno, até mesmo com a família. Mas a gente está sempre atento a isso. A nossa tarefa é mostrar para o pai que ele é uma criança como as outras.
né, que tem a sua singularidade, né, e que ele vai sofrer por isso. E ao mesmo tempo ele também vai se construir, e se a gente atuar junto, escola e família, com certeza essa criança tem muito mais condição de se desenvolver, de ter autonomia, de poder interagir com os demais e se construir, ser um sujeito de sua própria história. Não perder fé daquilo que você quer conquistar, né? Então, eu acho que é isso. Não desisto nunca. Eu falaria assim, ó, nunca desiste, continua tentando porque você vai conseguir fazer de tudo para você querer alguma coisa, mas você tem que continuar tentando, porque nós somos fortes e firmes para ser amigas um do outro. O olhar para as pessoas com quem você está se relacionando em sala de aula, assim. Independente de qualquer deficiência, olhar para as pessoas, porque são pessoas. E é isso, assim, não tem. Você pode ter formação, 40 horas, 1000 horas de formação sobre o autismo. Essas 1000 horas sobre o autismo não vai dizer tudo sobre aquela criança com autismo que eu tenho na minha sala de aula. O que me faz conhecer aquela criança é o meu encontro com ela, é a minha convivência com ela. E as minhas dificuldades, os meus medos e receios não podem ser motivos para eu excluir ou não querer aquela criança em sala de aula. E é bom saber que todo mundo está nesse barco. Isso é novo para a gente, né? Essa convivência com os que nunca conviveram. Só que isso vai trazer uma consequência muito boa para o mundo. Esse convívio não beneficia só a criança com deficiência, beneficia a todos que têm oportunidade de frequentar uma escola que reflete a vida como ela é. E a vida como ela é assim. Para mim, eu acho que ela viu que ou eu me desenvolvo ou eu não faço nada, sabe? E eu sempre falo, Ana, vamos aprender a escrever, vamos aprender a ler. Ah, mãe, quero ser professora. Mas para você ser professora, você tem que aprender a ler, você tem que estudar. Para isso, você tem que, sabe? Né, mãe? A chuva vem me dizer se posso ir lá em cima pra derramar você. Chuva vem me dizer. Chuva, preste atenção. Se o povo lá de cima vive na solidão, se acabar não acostumando, se acabar parado calado, se acabar baixinho chorando, se acabar meio abandonado, pode ser lágrimas de São Pedro, ou talvez um grande amor chorando, pode ser o desabotoado céu, pode ser coco pelo amor, na boiada seca, na enxurrada seca, a trovoada seca, na enxada seca, a chuva vem